Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Na meditação de hoje, vamos falar sobre a verdadeira conversão do ser humano e o batismo. Antes de começar, eu gostaria de pedir a vocês que estiverem ouvindo essa mensagem no WhatsApp ou assistindo pelo Facebook, que entrem no YouTube, curta, compartilhe o vídeo, tá? E visualize por lá também. Não precisa assistir até o fim, mas visualiza. Tá? Quem assistiu por lá, não esqueça de curtir também, porque eu tenho vídeos com 300 visualizações, mas poucas curtidas. Então, por favor, gente, entra e assiste ou visualiza para quem viu por outra plataforma e curta e compartilhe lá pelo YouTube. Tá? E para todos, seja que esteja assistindo pelo Facebook, ou pelo próprio YouTube, ou ouvindo pelo celular, WhatsApp, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube e ativem o sininho para receber novos vídeos. Por favor, é muito importante que tenha os inscritos para que o Facebook, o YouTube possa colocar o canal para frente, tá certo? É importante para o trabalho missionário, tá bom? Então vamos começar. Queridos irmãos, uma conversão no ser humano, ou seja, a transformação dele, a mudança de estado de atitudes, ela vem com o tempo. Ela não é uma coisa que é instantânea. Quer dizer, há casos que ela pode acontecer instantaneamente, há casos que ela vai sendo transformada aos poucos. Né? No meu caso, por exemplo, foi aos poucos. Né? A minha transformação começou a assistir as novelas bíblicas da Record, depois começaram a ter acesso à TV Novo Tempo e também tendo acesso a uma prima minha que já era adventista, né, uma prima de segundo grau, ao qual ela um dia me perguntou se eu era adventista, eu falei que não, que eu só acreditava em Deus, mas que eu não tinha igreja alguma, né, porque eu postava coisa de Deus. Ela falou, porque tuas mensagens parecem de adventista, né. E nisso foi indo, eu comecei a assistir o Novo Tempo, e então eu senti o desejo de ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, depois de ver as novelas bíblicas da Record, tudo mais, comecei a ler a Bíblia, li ela inteira, e dali em diante eu comecei a, então, a minha conversão, né? Comecei a mudança, até chegar no nível que eu estou hoje e que ainda preciso melhorar mais, tá? Então, o que é a conversão? Vamos pegar a história de Pedro, o apóstolo Simão Pedro, né? Quando ele estava andando com Jesus, ele não tinha se convertido ainda, né? Ele sabia quem era Jesus, ele sabia que era o Filho de Deus, que era o Messias, que era o Cristo ao qual eles esperavam, mas ele ainda não tinha se entregue completamente. Tanto que em vários momentos Pedro falha na sua fé. Por exemplo, Jesus fala que ele tem que fazer tal coisa, Pedro fala, não, você não pode fazer isso, porque não sei o quê. Jesus fala o quê? Você aparta de mim, Satanás. Você entendeu? Por quê? Porque Deus, ele, ele sabe de todas as coisas. Jesus Cristo, ele sabia da sua missão. Deus já havia falado para ele a sua missão. Então, quando ele vê Pedro contra a missão, é porque Pedro não estava entendendo o que estava se passando, né? Pedro, assim como os outros, tinha o pensamento de que Cristo viria para ser o rei de Israel, para libertar o povo da escravidão. Mas não era essa a intenção de Jesus quando veio. Se você olhar na Bíblia, os profetas anteriores, Isaías, entre outros, falaram a respeito da vida de Cristo, que ele ia sofrer, que ele ia conhecer. Já está escrito isso. Mas, infelizmente, naquela época as pessoas não tinham acesso às escrituras. Somente quem tinha acesso à escritura era o chefe de sinagoga, os sumos sacerdotes, os levitas, né? E eles iam às vezes na sinagoga para aprender, né? De vez em quando. Geralmente de sábado, né? Que era a igreja deles, era a sinagoga. Mas Pedro não estava transformado. Por várias vezes ele questionou Jesus, né? Quando Jesus morre
e ressuscita, Pedro não acredita que Jesus ressuscitou. Mesmo ele estando junto com Cristo, Cristo falando várias vezes que ele ia morrer, que ele ia ser entregue, que ia ser morto e ia ressuscitar no terceiro dia. Pedro não acreditou, mesmo ele tendo visto pessoalmente Jesus Cristo ressuscitar a filha de Jairo, ressuscitar a filha da viúva, ele viu com os próprios olhos, né? Ressuscitar Lázaro depois de 4 dias morto. E nem assim Pedro creu que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Então, você pode ver que ele não tinha se transformado. E você vê que quando Jesus Cristo está preso, Pedro o nega 3 vezes, assim como Jesus Cristo falou que ele o faria. Jesus perdoa Pedro pela traição de ter renegado ele, e Pedro segue com o trabalho missionário. E depois que o Espírito Santo desce sobre ele, lá na chuva do Pentecostes, ele então se transforma. E ele passa a ser um homem mais calmo, um homem diferente, refletindo as características de Cristo, de Deus sobre ele. E aí você vê a prova da transformação de Pedro, são duas que nós vemos na Bíblia principalmente. A primeira, quando ele vai na casa, né? Ali foi acho que é o ápice da transformação dele, quando ele vai na casa do centurião Cornélios, que não era judeu, né? Pedro ele achava que a bênção era só para os judeus. Ele se negava a ter contato com os que não eram judeus. Tanto que ele é conhecido como o apóstolo dos judeus, e Paulo o apóstolo dos gentios, que eram os não judeus. E aí Pedro tem um sonho, onde desce um véu do céu, um monte de carne, até as carnes imundas estavam, e fala, come Pedro. Ele fala, não, não vou comer carne imunda, não vou comer agora. Come Pedro, não, come Pedro. 3 vezes ele acordou. E aí depois vieram 3 homens justamente, para chamá-lo para ir à casa, né, de Cornélios. Pedro então foi e pregou lá. E lá ele viu a transformação da família lá, que houve salvação, que o Espírito Santo tomou aquelas pessoas gentias. Dali em diante ele entendeu a mensagem de Deus, que a palavra de Deus, que a salvação não era só para os judeus, mas era para toda a humanidade. Né? Ali eu acho que foi o ápice da transformação de Pedro. Mas a prova que ele deu da transformação é quando ele está em Roma. Nero, o imperador maluco, pôs fogo em Roma, né? Ele era louco, pôs fogo em Roma e pôs a culpa nos cristãos. Pedro estava lá. E aí ele fez o quê? Ele fugiu. Como um monte de cristão fugiu, ele também fugiu. Ele já estava fora de Roma quando ele ouviu a voz de Cristo falando com ele, chamando ele e mandou que ele levasse uma mensagem lá para alguém que estava em Roma. Ele sabia que se ele voltasse lá, ele ia ser pego e morto. Mas ele foi. Ele foi e morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele foi, levou a mensagem, foi preso e crucificado de cabeça para baixo na cruz. Porque ele não quis ser crucificado igual Jesus, ele falou que ele não era digno. Então ali, Pedro é a prova que Pedro se transformou. Quando ele pega, volta. Diferentemente do que ele fez antes. Que ele pegou e fez o quê? Ele renegou Cristo para não morrer. Agora ali, ele revelou Cristo e morreu. Olha só a diferença. Então ali houve transformação. Pedro se transformou, entendeu? A transformação, ela vem do quê? Quando você decide que você quer viver a vida que Deus quer para você, seja o que for. Só depois que você está decidido a realmente mudar de vida, a não cometer mais os mesmos erros, a viver uma vida correta, a viver uma vida que Deus quer que você viva, aí então você deve se batizar. Porque aí você compreende que você não tem que fazer o que é errado. Que você não tem mais que fazer certas coisas. Que você se batizando, que você compreende que você não pode, você ser uma mulher, sair vestida de bustier e aquelas saias, mini saia, ou aqueles mini short, mostrando mostrando tudo o que não é pra mostrar atrás, tá quase que pelada, né? Você já sabe que você não vai se vestir desse jeito. Você, homem, já sabe que se você está querendo se batizar, se realmente quer se transformar, você não vai mais beber bebida alcoólica, não vai fumar, não vai mais usar droga, tá? Não vai sair com prostituta, não vai mais frequentar a balada, tá certo? Vai parar de assistir pornografia, vai tentar fazer o impossível para diminuir a masturbação, vai procurar uma mulher de Deus para casar e construir família, entendeu? Não vai sair com mulher nenhuma que não seja
que não seja, que você, a não ser que você tenha casado com ela, senão você não deve ficar fazendo relação sexual com mulheres que não são casadas com você. Entendeu? Então, tudo isso é questão de respeito. Você, mulher, deve simplesmente viver a sua vida dignamente, se valorizar. Então, você não deve se entregar a qualquer homem que chega para você, não. Só depois do casamento. Tudo isso é uma coisa importante. Você entendeu, queridos irmãos? Tudo isso é mudança de vida, é seguir o que Deus quer que você siga, que está escrito na Bíblia. Isso é a mudança. É você olhar para o seu próximo e sentir piedade, misericórdia dele. E nem, por exemplo, eu estava vindo de Mogi agora há pouco, e o que aconteceu? Eu vi um homem caindo na estrada. Eu não parei para olhar se ele estava precisando de alguma ajuda, porque um outro carro já estava parando para socorrê-lo, né? Porque senão, a minha obrigação é parar. A minha mãe pegou e falou, mas a gente não pode parar, esses caras param para socorrer, ainda vai ter que enfrentar um BO. Se o cara estiver morto, um BO é na polícia, porque aí vai ter que se explicar, ali não tem câmera, então quem foi que jogou o corpo ali? A polícia vai suspeitar de quem está querendo prestar uma ajuda, mas se o cara está morto, tudo bem. Mas se ele está ferido, precisa de socorro médico. Então isso é pensar no próximo. Então, se eu estivesse dirigindo, eu pararia o carro para socorrê-lo, com certeza. Tá certo? Então eu senti piedade, que nem, por exemplo, lá em Mogi, tinha um guincho parado perto de uma ribanceira, aparentemente caiu um carro na ribanceira. Então eu tenho que sentir piedade, sentir triste por um ser humano pode ter se machucado, ter morrido naquele acidente. Você entende? Então nós precisamos sentir piedade, dó daquela pessoa, sentir triste por uma vida que está ali podendo ser perdida ou uma pessoa ferida. Isso é você mudar o seu pensamento, é você olhar para o seu próximo e querer ajudá-lo. É você ter um pé de fruta e dividir as frutas com vizinhos, com pessoas necessitadas. É você desapegar o dinheiro e se apegar a Deus. É você pegar o seu dinheiro, mesmo que você tenha 10 reais, você ajuda uma pessoa, compra marmita e divide com uma pessoa que não tem os 10 reais. Isso você é uma pessoa de Deus. Se é uma pessoa de Deus, é fazer igual um conhecido meu, que quis criar muito ter um filho e não conseguiu. E aí ele foi para adoção e lá tinha várias crianças. E tinha lá um menino que tinha grave problema cardíaco, praticamente ele tinha metade do coração funcionando. E ele foi e adotou justamente aquele menino com problema no coração. Isso é ser uma pessoa de Deus. A maioria das pessoas ia fazer o quê? Ele é doente? Não quero. A maioria fazer isso, pode ter certeza. Quem que vai querer ter um filho doente em casa, sabendo que esse menino vai ter que ficar indo para o hospital, que esse menino vai precisar de tratamento, já passou por várias cirurgias, vai ter que fazer mais uma agora, logo logo. Sabe que esse menino, talvez, infelizmente, não vai ter muitos anos de vida. Né? Esse menino talvez morra com 20 anos, 15 anos, 10 anos, 30, pode até chegar a 60, 70 uma velhice, mas a probabilidade de que ele não viva tudo isso. Né? Qualquer mal que ele tiver, um colesterol alto, ele já empacota, o coração dele não vai aguentar. Entendeu? Uma pessoa que não pode fazer exercício físico, que tem que se precaver, não pode andar de avião, não pode isso. E ele sabia desses problemas. Mesmo assim, ele foi lá e adotou o menininho. Né? Então, isso é uma alma generosa, uma alma boa. Gente, a maioria das pessoas fala, não, eu quero adotar um outro moleque. Mas ele não, ele escolheu o menino. Então, para mim, foi amor à primeira vista. Aquela mãe lá em Itabuna, na Bahia, que perdoou o assassino do filho, começou a pregar para o assassino do filho e ainda colocou o nome do assassino nas orações dela no lugar do nome do filho. Já que o filho já tinha morrido, não adiantava mais ela orar pelo filho. Ela pôs o nome do assassino no lugar do filho. Isso é uma pessoa de Deus. É uma pessoa que está perdoando, que está querendo ajudar aquele ser humano. Porque o cara é assassino, mas ele tem chance de salvação. Jesus Cristo abandonou o rei Davi quando ele matou o Urias, adulterou com Batseba e mandou matar o marido dela, Urias? Não, Deus não abandonou Davi. Ele perdoou Davi porque ele se arrependeu. Perdoou do adultério e da morte de Urias. Davi sofreu as consequências severamente pelo erro dele, pelo pecado dele. Mas ele foi perdoado e estará na vida eterna. Aí eu te pergunto, Jesus não perdoou Pedro pela traição?
Perdoou, porque Pedro se arrependeu. Jesus na cruz não perdoou o ladrão que estava lá para ser crucificado, junto com ele, estavam os três, perdoou o ladrão. Jesus Cristo não perdoou a adúltera lá que ia ser apedrejada, perdoou a adúltera. Então quem somos nós para não perdoar? Jesus Cristo não perdoou Deus, no caso, né? Jesus Cristo, Deus, tudo a mesma coisa. A Trindade não perdoou Nabucodonosor, um grande ditador, um tirano, um rei muito cruel, que destruiu centenas de reinos, né, da época, destruiu os assírios, que eram descendentes de Esaú, né, destruiu o próprio Israel e tudo mais, atacou o Egito. O cara era um tirano e Deus não o perdoou, não o transformou. Que é outra transformação da Bíblia é de Nabucodonosor. Ele era um tirano, ele era mandou jogar os amigos de Daniel lá, Sedraque, Medraque e Abednego, lá na fornalha fervendo 10 vezes mais quente, porque eles não quisessem ajoelhar naquele ídolo de ouro que Nabucodonosor fez, aquela estátua, e ele saiu ileso, entendeu? E Nabucodonosor fez o quê? Deus o transformou numa fera. Quando ele volta, ele aceita o Deus como Deus poderoso, né? Ele não rejeitou totalmente os deuses, mas falou que era o chefe dos deuses, né? E ele começou a servir ao Deus de Israel. Ele não obrigou o rei dele a servir, porque ele falou, eu não posso fazer isso. Né? Não falou, deixou a mulher dele, todo mundo livre a seguir o que eles queriam. Mas ele ia seguir o Deus de Israel. E ele morreu seguindo o Deus de Israel, e com certeza vai estar salvo. Ele se transformou. Uma transformação de um tirano numa pessoa de bem. Tá certo? Então, essa transformação ela deve acontecer. Mas não é o batismo que vai transformar. Não é o batismo. Muita gente confunde o batismo com transformação. Tem gente que fala, a pessoa agora foi batizada, antes era criatura de Deus, agora é filho. Não. Muita gente se batiza e continua sendo criatura. Filho de Deus é aquele que se transformou. É aquele que aceitou o que Deus quer que ele faça. É aquele que aceitou a vontade de Deus na vida dele. Esse sim é o Filho de Deus. Agora, aqueles que, mesmo batizado, rejeitam a vontade de Deus, esses continuam sendo criaturas de Deus. Entendeu? Aí sim eu posso concordar com isso. Agora, o batismo não faz diferença. Aquela água é uma água comum. É a mesma coisa que você pegar, mergulhar na tua piscina, mergulhar no rio, mergulhar no mar, é a mesma coisa. Aquela água não é santa, não é uma água diferente. O que vale é a sua decisão. Se você já se decidiu e já se transformou, aquilo ali é só um pacto que você está fazendo com testemunhas. Ali você está dizendo a Deus, eu estou disposto a viver a vida que o Senhor quer para mim. Então, eu estou aqui diante dessas pessoas como testemunhas de que eu estou me comprometendo a fazer isso. Então, é um pacto com Deus, é uma aliança que você faz com Deus, o batismo. Mas ele em si não vai te transformar. E nada vai mudar na sua vida com o batismo se você não quiser que mude. Tá certo? Então, a mudança tem que vir antes do batismo. Ela pode acontecer no batismo, sim, mas o que pode acontecer no batismo é receber o Espírito Santo. Você pode receber antes, no meio ou depois, né? Durante ou depois do batismo, não tem problema. Agora, a sua transformação, de você querer a mudança, de você ter um novo pensamento, ser um novo eu, isso já vai tem que ter acontecido antes do batismo. Por quê? Porque se você está com vontade de se batizar, você tem que entender o que significa isso. Tem que entender que se batizar significa você abrir mão da sua vida para viver a vida de Deus, né? Como diz aquela música, eu não vivo mais, Cristo vive em mim, tá certo? Aí a Paia fala, quando eu encontrei a Jesus, meu Deus, o milagre aconteceu. Ele é o Rei, Cristo vive em mim. Né? O apóstolo Paulo fala isso também, que ele não vivia mais, era Cristo quem vivia nele. Né? Paulo, os apóstolos, fizeram a vontade de Deus até o fim. Eles foram até as últimas consequências, eles morreram por Cristo. Agora tem gente hoje em dia que se nega a parar de comer uma porcaria de uma carne de porco, se nega a parar de beber uma bebida alcoólica, se nega a parar de tomar uma porcaria de café que faz mal para a saúde, se nega a guardar um dia de sábado. Uma coisa tão simples que Deus está pedindo hoje em dia, enquanto os apóstolos deram a vida para servir a Deus.
abandonaram a sua vida e foram seguir a Deus, andando de cidade em cidade, não tinham mais paradeiro, viraram nômades, praticamente, né? E pregaram, presos na cadeia, continuaram a pregar, preferiam presos, em vez de renegarem a Deus para salvar a vida, não, eles continuaram a pregar, mesmo presos, sabendo que morreriam, e morreram. Pedro sabia que ia morrer se voltasse para Roma. Ele poderia ter fugido e continuado vivo, mas não. Ele foi, por quê? Porque ele compreendia a verdade, que a verdade era que Deus é a única fonte de vida, de vitória que nós temos. É a única chance que nós temos de vencer o nosso principal inimigo, que é a morte. Não é nem Satanás, é a morte. Tá? É a única maneira que nós temos de ter uma vida sonhada, que todo mundo, que garanto que muita gente sonha, que é em paz, tranquilo, com alegria, sem dor, sem sofrimento, sem doenças. As doenças já não existirão mais. Tá certo? Então, tem gente que simplesmente vai no mercado, enche o carrinho de porcariada. E as frutas, cadê? E as verduras, os legumes, não tem. Então tá provocando doença. Gente, nós precisamos nos voltar para Deus. A única maneira que nós temos de estar com Deus é fazer a vontade dele, porque a vontade dele é o melhor pra gente, entendeu? Que nem, por exemplo, eu saí do meu trabalho. A minha vontade era sair do trabalho? Não, não era. Entendeu? A minha vontade estava meio dividida, mas a minha vontade era continuar, mesmo que eu não estava me sentindo tão bem mais no trabalho, mas era o que eu queria. Mas Deus falou, não. Deus, ele tinha outros planos para mim. E eu aceitei a vontade de Deus. Estou feliz mesmo não trabalhando. Não estou triste, não estou deprimido, não estou com crise de ansiedade, não estou chorando pelos cantos, pelo contrário. Estou alegre, estou levando a minha vida e seguindo a vontade de Deus na minha vida. Você acha que eu não tenho vontade de comer uma bela feijoada? Ou que eu não tenho vontade de comer uma linguiça calabresa, uma pizza de calabresa? Ou que eu não tenho vontade de comer um sanduíche de presunto, de mortadela? Ou que eu não tenho vontade de comer um bacon? Ou vontade de comer um torresmo? É claro que pernil. É claro que eu tenho vontade. Você acha que eu não tenho vontade de tomar um pouquinho de vinho? Você acha que eu não tenho vontade de fazer alguma coisa no sábado? Mas não. Eu faço o que Deus pede para mim, por quê? Porque para mim é muito mais importante Deus do que a mim mesmo, tá certo? Em primeiro lugar na minha vida vem Deus. Se Deus falar para mim, vá para um lugar e pregue e leve minha mensagem a tais pessoas, mas saiba que se você for lá, você morrerá. Eu vou. Eu vou. Por quê? Porque Deus quer que eu vá. A vontade dele deve prevalecer na minha vida. Eu sei que eu vou morrer. Os apóstolos sabiam que eles iam morrer, porque Deus, Cristo falou para eles: vocês vão pregar a minha mensagem até o fim, vocês vão pregar, vão levar minha mensagem aos quatro cantos, serão perseguidos, atacados e muitos serão mortos. Mas eles não temeram a morte. Eles continuaram a levar a mensagem de Deus. No início eles temeram. Você vê que quando Jesus Cristo morreu na cruz, não tinha um apóstolo para ter. O único apóstolo que estava lá era João. Os outros estavam tudo escondidos no barracão, lá na casa onde foi feita a Santa Ceia. Eles ficaram escondidos lá dentro até, até que Cristo morreu, tudo foi enterrado. Passou os 3 dias, né? Terminou a sexta, passou o sábado, no domingo ele ressuscita, né? E Jesus acaba indo aparecer para eles lá, né? Depois eles vão para outro canto, quando eles ir, e eles pegam, vão lá para outro lugar, depois eles voltam para aquela casa e ficam esperando lá dentro até receber o Espírito Santo quando veio Pentecostes. E eles receberam a chuva do Espírito Santo. E foi ali que hoje é 100% de transformação. Tá, entendeu? Então, você vê que esses apóstolos, eles eram homens comuns, vulgares, ignorantes, maus, muitos deles até faziam coisas erradas, temiam a Deus, mas eram totalmente errados na vida. Pedro era um pescador. Jesus foi lá e fez o quê? Chamou Pedro, André, Tiago, já falou: vocês não vão mais pescar peixes, agora vão pescar pessoas. E é isso o significado de discípulo, pescador de gente, né? Qual a diferença de discípulo e apóstolo? Apóstolo é uma pessoa que conviveu. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu sou um apóstolo do meu pai e da minha mãe, porque eu convivi com a minha mãe e com meu pai muito tempo. Então, eu posso dizer que eu sou um apóstolo deles. Agora, de Cristo, eu conheço profundamente a vontade de Deus bíblica, eu conheço profundamente a Bíblia. Então, eu posso dizer que eu tenho uma relação íntima com Deus, eu já
tive um contato através de sonho com Deus, posso dizer que eu tenho uma relação íntima com Deus. Então, eu posso dizer que eu sou um discípulo, que eu sou um missionário, um seguidor, mas eu não posso dizer que eu sou um apóstolo, porque eu não convivi com Cristo, entendeu? Essa é a diferença. Então, queridos irmãos, se os apóstolos tiveram maneira de morrer, eles ficaram fazendo vontade até o fim, por que que nós não podemos abrir mão de comer uma porcaria de uma carne de porco ou tomar um café? Me diga. Será que Deus está pedindo muito de nós? E o pior, Ele está pedindo só para que a gente mantenha a nossa saúde. Ele está querendo só o nosso bem. Essas coisas fazem terrivelmente mal à saúde. Né? É engraçado que o ser humano fala que o cigarro faz mal, que droga faz mal, que bebida alcoólica faz mal, que refrigerante faz mal, que fritura faz mal. Só que não compreende que carne de porco faz mal, que o café faz mal. Então, é muito engraçado isso, até. É até engraçado. Né? Muita gente prefere acreditar nos falsos profetas que estão por aí. Por quê? Porque estão falando o que interessa para a vontade dela. Então, o ego dela está falando mais forte. Então, ela vai acreditar no quê? No que ela quer acreditar, o que é de acordo com a vontade dela, o que ela quer fazer, o que ela pensa. Foi justamente o que fizeram os israelitas lá em Jerusalém. Né? Quando Jeremias falou que eles tinham que parar de adorar as imagens, que eles tinham que se voltar para Deus, ou Jerusalém seria destruída, eles seriam levados escravos, cativos, o templo, tudo seria destruído, veio um falso profeta e falou, não, eu também sou profeta de Deus, e Deus me falou que vocês podem ficar tranquilos que ele não deixará que ninguém toque na Jerusalém. E você vê que o que aconteceu? Jerusalém foi realmente destruído, o templo foi destruído, o rei foi morto, eles foram levados como escravos, e muita desgraça caiu sobre Israel, porque não ouviram Jeremias. Entendeu? Então, você vê ali a diferença do falso profeta para Jeremias. E pior, os falsos profetas pagam muito caro. Entendeu? Porque uma maldição vai cair sobre eles. Aquele falso profeta sofreu pra caramba. Entendeu? Então, é muito pior. É melhor você ser ateu do que você desviar um ser humano do caminho de Deus. Porque se você fizer isso, aí é pior. É pior. Deus vai ter mais compaixão dos ateus do que de quem desviar o ser humano do caminho certo. Tá certo? Queridos irmãos, vamos nos transformar. A transformação tem que acontecer por completo. Você tem que decidir viver a verdade. Você quer viver uma mentira? Você gosta de mentira? Chama a atenção de vocês mais uma vez. Vocês gostam de mentira? Eu não gosto. Eu quero a verdade. Quando eu decidi seguir o caminho de Deus, eu decidi ir para a verdade, independentemente do que isso vai acontecer. E eu não me importo se eu tenho que parar de comer alguma coisa, não importa, eu quero a verdade. Se alguém chegar para mim e falar, olha, Deus falou tal coisa e me comprovar biblicamente, ou Deus fala diretamente comigo que não é para mim fazer tal coisa, eu não vou fazer mais. Uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, de jogar videogame. Se Deus chegar para mim e falar, não jogue mais, eu não vou jogar mais. Por mais que isso vai me doer, por mais que vai ser difícil para mim, porque eu gosto muito de jogar, de me distrair, eu não vou jogar mais. Você entende, queridos irmãos? Por quê? Porque Deus, Ele é quem decide a minha vida. Porque para mim é mais importante a vontade dele na minha vida do que a minha. Assim como Abraão, era mais importante ele estar de bem com Deus, ele estar em aliança com Deus, estar sendo amparado e protegido por Deus, do que ter o filho vivo do lado dele. Por isso ele ia matar o filho para Deus. Deus pediu que ele sacrificasse o filho e ele ia fazer isso. Ele já estava com a faca no pescoço do menino para cortar o pescoço do menino para matá-lo. Deus pegou e falou: não, não toque no menino. Abraão provou que para ele Deus era mais importante. Jó, ele sofreu o pão que o diabo amassou, né, como falam por aí. Né? Você vê que ele perdeu tudo que ele tinha. A, ele perdeu a moral que ele tinha, né? Ele tinha fama, né? Ele perdeu tudo, né? Ele perdeu os filhos, né? Ele perdeu os servos, ele perdeu as riquezas, o dinheiro, os animais que ele tinha, né?
perdeu a reputação dele, porque perdeu a saúde, perdeu tudo. Então as pessoas começaram a achar que ele tinha pecado, que ele tinha cometido erros para estar sofrendo o que ele estava sofrendo. Então ele perdeu até a reputação, ele não tinha mais nada. Ele estava só. A mulher dele ainda jogando ele mais, falando para ele: rejeita esse Deus que te abandonou, esse Deus não presta para nada. Três falsos amigos chegaram para tentar ampará-lo, tentando convencer ele a abandonar Deus. Mas ele continuou firme com Deus, mesmo estando lá sofrendo dores abomináveis, dores terríveis, porque estava cheio de ferida pelo corpo, e estava lá jogado, só coberto com cinza, sem mais nada, sem filho, perdeu acho que 7 filhos. O que aconteceu? Ele continuou fiel a Deus, ele continuou firme com Deus, e ele foi recompensado por isso, porque Deus para ele foi mais importante que qualquer coisa, entendeu? Deus deu para ele de volta a saúde, devolveu tudo que ele tinha de riquezas em dobro, devolveu a sua reputação, devolveu a sua saúde, lhe deu mais acho que 14 filhos em dobro, tudo em dobro. E se ele ia viver mais 30 anos, Deus falou para ele que ele vivia mais 60 anos, para repor os 30 que ele passou sofrendo, o tempo que ele passou sofrendo. Você entendeu? Então, Deus o premiou por ter sido fiel a ele, mesmo com todo esse sofrimento, ele não tinha mais nada. Satanás tirou tudo dele, com a avar de Deus. Né? Só Deus só não permitiu que ele matasse Jó. E mesmo assim ele continuou fiel a Deus. Entendeu? Você vê o Cedraque, Mesaque e Abednego, os três estavam lá para se jogar na fornalha quente. Né? A vida deles estava em jogo, pois eles entregaram a vida na mão de Deus e não se ajoelharam para a estátua. Foram jogados na fornalha fervendo, 10 vezes mais de temperatura. Estava tão quente a fornalha que os homens que jogaram eles para dentro morreram na hora. E eles saíram ilesos, nenhuma roupa, nada, nem um cheirinho de queimado, pelo queimado, nada. Eles saíram 100% ilesos da fornalha fervendo. Tá certo? E Jesus estava lá dentro com eles. Daniel foi jogado na cova dos leões e confiou em Deus totalmente. E o que aconteceu? Ele não deixou de orar a Deus. O rei da época, que foi Dario, o Belsazar, foi Dario, que pegou e fez um decreto dizendo que não podia orar para divindade nenhuma durante um mês. E Daniel orava 2, 3 vezes por dia. Já fizeram isso de propósito para pegar Daniel, né? Não foi o rei, foi os outros nobres que tinham inveja de Daniel, queriam destruir Daniel. E Daniel não deixou de orar, ele não cumpriu o decreto. Quando viram ele orando, denunciaram ele para o rei não teve escolha, jogou ele na cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões e não deixou que tocasse um fio de cabelo de Daniel. Ao dia seguinte ele saiu lá de dentro ileso. Os homens que o difamaram foram jogados lá dentro e morreram na hora, foram engolidos pelos leões. Então, para você ver como Deus premia, beneficia, abençoa aquelas pessoas que confiam completamente nele. Ah, mas os apóstolos confiaram e morreram. Morreram porque era a hora deles. Eles morreram depois que eles cumpriram a missão deles. Tá? Mas, por exemplo, João, por exemplo, Deus não deixou que ele morresse. Porque ele já tinha que escrever alguns livros da Bíblia. Só depois disso é que ele morreu isolado numa ilha. Então, Deus não permitiu que fizessem mal a José, transformando ele de um escravo preso por acusação de tentativa de estupro da mulher do seu senhor, a governador do Egito. Tá entendendo? Então, olha o que Deus faz com a vida das pessoas. Abraão prosperou, prosperou, prosperou. Isaac estava também prosperando, passou uma seca, ele teve que ir para perto de Gerar. Quando ele chega em Gerar, o rei permite que ele fique por lá, mas depois de 1, 2 meses, ele teve uma safra espetacular de trigo, de coisa que ele plantou, muito superior à do rei. Já estava tão poderoso, até mais poderoso do que o rei de Gerar, Abimeleque. E o que aconteceu? O rei ficou possuído de inveja, de ira, de medo também, de Isaac querer tomar a cidade dele, e expulsou Isaac de lá por inveja. Isaac foi perseguido no deserto por pessoas do reino que
que não era a ordem do rei, mas as pessoas estavam com raiva de Isaac também com medo. Entende? Mas Deus não desamparou Isaac. Isaac voltou para o lugar de seca e Deus transformou terra seca em fértil para que ele pudesse prosperar novamente. Deus não deixa o seu servo passar necessidade. Elias confiou plenamente em Deus, fugiu de Jezabel, ficou escondido perto de uma caverna, de um rio. Desse rio ele bebia água. E um corvo todo dia trazia um pedaço de carne para alimentar Elias. Deus não desampara a quem é fiel a ele. Deus não desampara quem é fiel a Ele, a quem realmente se converte e se entrega de verdade para Ele. Deus não deixa que mal aconteça na pessoa. Deus nunca vai deixar um justo mendigar. Nós temos que confiar na vida a Ele. Só que muita gente não faz isso. Muita gente prefere confiar no dinheiro, prefere confiar em outras coisas que não é a Deus. Muita gente teme por não conhecer, não ver Deus. Muita gente prefere comer besteira, prefere trocar Deus por um prato de feijoada, por uma carne de porco, por um gole de café, por um gole de bebida alcoólica, por um dia a mais de trabalho. Muita gente rejeita a Deus por nada, não dá valor nenhum a Deus, que trocar Deus por um prato de feijoada e coisa é rejeitar Deus. Eu prefiro mil vezes renegar a feijoada e estar de bem com meu Deus. Posso dizer para vocês que até hoje, já vai fazer acho que dois ou três, acho que 2 anos, 3 anos já, acho que eu me batizei. Eu nunca me arrependi da decisão que eu tomei. Eu nunca me arrependi de não comer mais carne de porco. Eu nunca me arrependi de não comer mais é, é, carne de tubarão, que é cação, que eu gostava tanto de peixe. Não me arrependi. Eu nunca me arrependi de guardar o sábado. Eu nunca me arrependi de não tomar mais café. Eu nunca me arrependi de não tomar mais nenhum tipo de bebida alcoólica, eu já não tomava mesmo. Eu tomava só um pouquinho de vinho, assim, 2, 3 dedinhos no copo. Nunca me arrependi, não sinto falta. Estou feliz como eu estou vivendo. Eu me sinto livre, abençoado. Eu só fui abençoado nesse caminho. Então, eu nesse caminho, depois que eu comecei a seguir esse caminho, que eu cuidei da minha mãe, eu ganhei uma televisão quando a pessoa que estava ajudando a gente aqui, que a minha mãe estava impossibilitada, ela estava se recuperando do fígado quebrado, essa pessoa me rejeitou, né? Rejeitou a ajudar, por conta de uma desavença por um outro motivo, que não vem ao caso. Essa pessoa não me ajudou mais, né? Nem minha mãe. E o que aconteceu? 2 dias depois, em pleno dia dos professores, eu ganhei uma televisão de sorteio. Tá certo? Ajudei a minha mãe. Aí continuei. Deus não permitiu que eu passasse o concurso, porque não é o meu momento. Deus pegou, me deu trabalho, né? Eu consegui pegar 2 aulas numa escola, depois eu abri mão daquelas aulas, com 22 em outra escola. Deus me permitiu ficar lá 5 meses, ter um grande aprendizado, evoluir. Deus me permitiu aprender a trabalhar aqui no sítio esses tempos. Deus me deu de presente morar nesse pedaço de paraíso. Deus me libertou do inferno que é a cidade. Deus me trouxe paz, me trouxe conforto, me libertou da minha grande ansiedade. Eu tinha crise terrível, eu estava travado de ansiedade. Deus me deu energia, me deu força, me deu confiança, me deu coragem. Deus me transformou por completo. Por quê? Porque eu me entreguei a Ele de verdade. Porque eu realmente me transformei. Porque eu realmente não quero fazer o que Deus não quer que eu faça. Porque eu decidi seguir a verdade, custe a que custar. Se isso custar a minha vida, eu vou morrer pela verdade. Porque Deus é em primeiro lugar na minha vida. Assim como foi de Abraão, que ia matar o próprio filho para Deus, eu também mataria o meu se Deus pedisse. Por mais que eu amasse meu filho, eu mataria o meu por conta disso. Se Deus chegasse a mim e falava, Ângela, aparta da sua parentalha com Abraão e siga rumo a coisa que eu vou te guiar e você será uma grande nação, você será. Eu faria a mesma coisa que Abraão,
Porque para mim o mais importante é a vontade do meu Senhor, é a vontade de Deus, é a vontade da Trindade, é a vontade de Elohim, de Jeová, é a vontade do Deus Todo-Poderoso, aquele que libertou os israelitas do Egito, aquele que vai libertar a humanidade da escravidão de Satanás, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que parou o sol, aquele que fez cair fogo do céu com Elias, aquele que derrubou as muralhas de Jericó, que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, aquele que fez chover 40 dias e 40 noites, tá? Aquele ao qual prometeu que ia levar o nosso irmão para morar com ele no céu se arrependêssemos, aquele que nos deu a oportunidade de salvação, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que ressuscitou pessoas, que curou pessoas com doenças que até hoje não tem cura, que é a lepra, por exemplo, tá? Aqueles que libertou pessoas, que ressuscitou pessoas, aquele que respeitou o ser humano, que se fez carne, aquele que tem o poder de fazer uma virgem engravidar do Espírito Santo, aquele que fez mulheres secas, mulheres inférteis engravidar, uma mulher infértil com 90 anos já, sem hormônio nenhum na menopausa, fez ela engravidar. O Deus que nada para ele é impossível. Esse é o Deus que eu sigo. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que eu quero seguir de verdade. Essa é a verdade que eu sigo. Eu não vou abrir mão de nada por Deus. Deus para mim é tudo na minha vida. Eu nunca vou abrir mão dele. Nada que me faça nessa vida vai fazer eu abrir mão desse Deus. Né? Como diz uma música que canta o cantor J Neto, ele fala que eu percorri pela escuridão, feito um bandido em busca de perdão. Mas agora sou feliz e encontrei alguém que eu tanto quis, Jesus. Né? Ele fala, eu vivia triste sem ninguém para mim. Tudo em minha vida era tão ruim, mas agora encontrei Jesus. Né? Agora sou feliz, pois ele encontrou alguém que ele tanto quis, que era Jesus, que o perdoou. Tá certo? É ele que vai te amparar nos momentos difíceis. É ele que vai te dar colo, carinho nos momentos difíceis. É ele que vai te ajudar, que vai te confortar. É ele que vai te guiar. É essa trindade que eu sigo e que eu não vou abrir mão de jeito nenhum. É Deus que eu amo, é o Deus que eu quero, é o Deus que eu aprendi a seguir. Eu estou totalmente feliz no caminho que eu escolhi. E é aí que eu chamo a atenção de vocês. Qual vai ser a decisão de vocês? Vocês vão continuar no erro ou vão se voltar para Deus? Não precisa mudar de igreja, basta que você leia a Bíblia e siga a verdade. Tá certo? Que igreja nenhuma vai salvar ninguém. O que vai te salvar é a tua atitude no dia a dia. Não adianta nada você engravatado numa Bíblia, com uma Bíblia na mão para a igreja, de terno, engravatado com uma Bíblia na mão, e chegar no dia a dia, você maltratar pessoas, você judiar de pessoas, você maltratar a tua família, você ficar arrumando brigas, você fazer coisas erradas, pegar o que não é seu. Deus está vendo tudo. Fornicar, ver pornografia, Deus está vendo tudo que você vai fazer. Não adianta você ir na igreja. Igreja nenhuma, nenhuma. Qualquer denominação que você for, até adventista, nenhuma vai salvar ninguém. Só quem vai salvar a gente é o Senhor Jesus. E ele vai salvar aqueles que aceitarem segurar a mão que ele está oferecendo. E como é que a gente segura a mão de Cristo? Aceitando as condições dele, que é fazer o que é certo. Tá certo, queridos irmãos? Então, essa é a vez de vocês. Não se batizem se vocês não se converterem de verdade. Essa conversão é o que eu tive. Eu posso dizer que eu estou convertido corretamente, pois eu me converti e eu realmente quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ser o mais perfeito possível. É claro que perfeito eu não vou ser porque ninguém é. É claro que eu vou cair em pecado de vez em quando, mas eu me arrependo e sigo adiante. Entendeu? Eu luto contra os sentimentos ruins que eu tenho dentro de mim, como todo mundo tem. Cada um no seu quadrado. Então, vamos se voltar para Deus, queridos irmãos. Só Ele pode nos amparar, pode nos ajudar. Só Ele nos traz paz, amor e confiança. Só Ele é o Deus de Israel, é o Deus de Jacó, é o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão, é o Deus de Noé, é o Deus de Moisés, é o Deus de Josué, é o Deus de Elias, é o Deus de Samuel, é o Deus de Jeremias, é o Deus de Eliseu, é o Deus de Isaías, é o Deus de Daniel, é o Deus de José do Egito, é o Deus
Maria, é o Deus de Davi, é o Deus de Salomão, é o Deus de Zacarias, é o Deus dos apóstolos, é o Deus de Israel, é o Deus libertador, é o Deus salvador. Tá? Honre a Deus, glorifique a Deus, louve a Deus, adore a Deus. Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Pense, se volte para Deus.